Recado às nações distantes. Nosso assunto de hoje. E nós vamos tomar por base o livro de Isaías, capítulo 49. Nós vamos ler até o verso 7. Começando então no primeiro verso. Escutem-me vocês, ilhas. Ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Verso 2. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Verso 4. Mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor. E a minha recompensa está com meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão. Líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Recado às nações distantes. Este é um texto muito interessante. Um texto profético. Uma conversa entre o Pai e o Filho, entre Deus e Jesus. Revelada ao profeta Isaías, colocada aqui desta forma profética, portanto, de certa forma, um pouco enigmática para nós, porque esta era uma característica das linguagens proféticas, dos registros de profecias. Então, assim, aprouve a Deus trazer através de Isaías, do profeta Isaías, esta
palavra para nós. Nós vamos perceber no primeiro verso deste capítulo 49 de Isaías, por que recado às nações distantes? Porque esta conversa entre Jesus e Deus, o Pai, revelada a nós, é uma mensagem, é um recado às nações distantes. Olha, Jesus, Antigo Testamento, ele está transmitindo um recado às nações dos nossos dias, por exemplo, e ele fez isto cerca de 700 anos antes da sua vinda ao mundo, porque Jesus enviou este recado ao profeta Isaías, que viveu ali entre 740 a.C. a 681 antes de Cristo. Mais ou menos esse é o período da sua vida, do seu ministério. Foi um longo ministério, também boa parte deste tempo. Então nós calculamos ali em média que esta mensagem foi disponibilizada ao mundo cerca de 700 anos antes de Cristo. 2.700 anos, mais ou menos, de nós. Aqui no livro de Isaías, Deus chama Jesus, o rei messiânico, de meu servo. E ele faz isto de forma especial e específica entre os capítulos 42 e 53. Como nós vamos olhar um pouquinho aqui esses versos, 7 primeiros do capítulo 49, então nós estamos bem neste ambiente onde Jesus, o Messias, o Cristo de Deus, o ungido, o escolhido, é chamado de servo, meu servo e às vezes servo sofredor. Vamos lá ver um pouquinho mais de perto, então, que esses versos nos falam. Que Jesus fala cerca de 700 anos antes de sua vinda. E ele fala isto aqui, registrado pelo profeta Isaías. Quando nós vamos, então, ao verso 1, verso 1. Escutem-me vocês, ilhas. Ouçam vocês, nações distantes. Então, escutem vocês, nações distantes, né? Ouçam vocês, nações distantes. Escutem-me vocês, ilhas, ilhas aqui se referindo a terras litorâneas e nações distantes relacionadas a todas as nações, todos os povos. Portanto, povos do mundo inteiro. A mensagem é para todos os povos, não apenas para Israel. É Jesus que está falando através de Isaías. Jesus diz a você e a mim. E ele disse isto 2.700 anos atrás. Sabe o que ele fala? Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Ora, nós, Brasil, somos uma nação bem distante de Israel, tanto geograficamente, como em relação à época que Jesus falou isto para Isaías, como em termos também de tempo, 2.700 anos, isso para arredondar, porque nós estamos aí no ano 2021.
Escutem vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Vamos conversando ao longo desses versos. O Senhor me chamou antes do meu nascimento. Nós sabemos, esta é uma conversa de Jesus com o Pai na eternidade, antes de Jesus vir ao mundo. Portanto, claro, antes do seu nascimento, antes dele pisar aqui no nosso mundo, vindo através de Maria, serva de Deus, da forma como todos nós chegamos ao mundo. Então, o que Jesus está falando aí é isso. E não estranhem quando eu, me referindo aqui ao Antigo Testamento e falando no profeta Isaías, eu falo Jesus, porque é ele, é o Messias que está falando antes de vir ao mundo. É assim que esta mensagem profética é apresentada a nós. Não é muito interessante isto? Não é muito interessante a forma como Deus transmite o seu recado a nós, nação distante, e não apenas a nós, mas a todas as nações do mundo. Jesus diz: o Senhor me chamou antes do meu nascimento, antes de minha vinda ao mundo. É isso que Jesus está falando aí. E olha, ainda nesse verso primeiro que é interessante. Quando nós vamos a Lucas, capítulo 1, verso 31, eu não coloquei isso aí para vocês acompanharem, não. Se quiserem ir à Bíblia de vocês, podem ir. Se não, acreditem. Nós lemos lá em Lucas, capítulo 1, verso 31, o seguinte: o anjo Gabriel aparecendo a Maria, anunciando acerca do nascimento de Jesus. Ele fala ali: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Olha, ela nem ficou grávida, porque Gabriel está falando: você ficará grávida, você terá um filho, será um menino, e o nome dele será Jesus. Então, quando nós lemos aqui, desde o meu nascimento ele fez menção de meu nome, podemos até dizer, antes do nascimento de Jesus, seu nome já foi mencionado pelo anjo Gabriel a Maria, aquela que seria sua mãe terrena. E não apenas em Lucas 1,31, e Lucas, o médico amado, foi um excelente historiador, ele registrou isso também no capítulo 2, verso 21. Olha o que está escrito lá, Lucas 2, verso 21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, aí Jesus já nasceu, mas nós sabemos qual era o costume. O nome era dado depois nesta cerimônia, a cerimônia da circuncisão, para os meninos, crianças do sexo masculino. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Então, olha aí, verso 1 de Isaías 49, sendo confirmado 700 anos depois, cerca de 700 anos depois, quando o Filho de Deus veio ao mundo. E aí Jesus, ele fala: Deus, o Pai, me chamou antes da minha ida, vamos falar assim, ao mundo. Então Deus conversa com Jesus
antes de sua vinda ao mundo. E aí ele fala, Deus e Jesus conversando. Então Jesus diz, ele fez de minha boca uma espada afiada. Deus fez da boca de Jesus uma espada afiada. Ora, que nós lemos lá em Hebreus 4, verso 12. Hebreus 4, verso 12. Aquela espada de 2 gumes, nós lemos lá em 4:12. A palavra de Deus. E é muito interessante quando nós fazemos um estudo sobre a palavra de Deus, sobre o Logos de Deus, que é Jesus. Ele é o Verbo de Deus. E João capítulo 1 diz, no princípio era a palavra, aquele que é a palavra. Então nós podemos citar aqui Hebreus 4:12 como a palavra de Deus registrada aqui para nós, mas podemos nos lembrar do Filho que é o Verbo de Deus e ler, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Esta palavra que o próprio Jesus está comunicando a nós, no caso em Isaías 49, mas ela se refere a todas as Escrituras. Ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Este recado de Jesus às nações distantes, ele é um recado que está na palavra de Deus, ele é um recado proferido, dito, transmitido pelo Verbo de Deus que é Jesus, o Logos de Deus que é Jesus, a palavra que é Jesus, aquele que era a palavra antes de vir ao mundo. Então, nós vemos que Deus fala acerca de Jesus se cumpre. Ele, Jesus, foi feito por Deus espada afiada, a palavra que sai da boca de Jesus. Ele, que é o Evangelho, ele que é palavra de salvação, palavra que corta. Então, ele fez de minha boca uma espada afiada. O que mais Deus fez de Jesus? Na sombra de sua mão, ele me escondeu. Quando a gente pensa e nós lemos Gabriel falando a Maria do nascimento de Jesus, imaginem o Filho de Deus, um pititico, um bebezinho aos cuidados de Maria. Imaginem quando ele nasceu e foi perseguido para ser morto, e José e Maria fogem para o Egito, e nós vemos o que Jesus fala aqui no verso 2 de Isaías 49, nós vemos o cumprimento lá, Deus o protegendo. Ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão ele me escondeu, isto é, proteção. Deus protegeu seu filho quando ele veio ao mundo, ainda ali, como um de nós, da forma que nós nascemos indefesos. Não é mistério de Deus? Não é tremendo isto? O Filho vir ao mundo. E olha como Jesus, ele sempre nos ensina, ele sempre vai nos ensinar, ele sempre será um exemplo para nós, mas pensem, vamos pensar aí um pouco no Filho de Deus. Como um bebezinho. O Filho de Deus totalmente entregue, totalmente indefeso, vamos falar assim, totalmente dependente de sua mãe terrena. Olha que mistério tremendo. Deus Filho onipotente, totalmente indefeso, mas
o Filho, na eternidade, antes de vir ao mundo, ele se entregou aos cuidados do Pai. Ele sabia que não há segurança maior. E olha, este mistério, esta forma de Deus trabalhar, ela é maravilhosa demais para nós. Não cabe na nossa mente entender estas coisas, a forma como o Filho de Deus, vamos falar diferente, o Deus Filho, vem ao mundo e ali, totalmente limitado, totalmente indefeso, totalmente à mercê do que lhe quisessem fazer. Sabe o que nós temos aqui? Uma entrega total de Jesus nas mãos de Deus, do Pai, nos ensinando. É como um bebê que nós devemos depender do Pai. É como um bebê que nós devemos confiar nele. Ora, isso também é um recado de Jesus às nações distantes. Ele não queria que apenas Israel soubesse daquilo. Ele não queria que apenas Israel soubesse que ele viria da parte de Deus e que a mensagem de salvação é mensagem para o mundo inteiro. Ele queria, inclusive, que Israel entendesse isto, que a mensagem de salvação é mensagem para todos os povos. E eu já vou adiantando aqui, porque eu vou me empolgando e o tempo vai passando. E nós estamos no verso 1. O que nós temos aí? Na sombra de sua mão ele me escondeu, isto é, proteção. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Isto está no verso 2. Ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão ele me escondeu, ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. O que é isso? Ele me tornou uma flecha polida. Nós temos na Bíblia 3 aplicações, pelo menos, quando se fala em flecha polida. A primeira, que é a aplicação aqui de Jesus, olha, já é até mesmo uma advertência. Este recado do Filho de Deus, este recado do Deus Filho às nações distantes, a todas as nações, a todos os povos, símbolo do juízo divino. Flecha polida aqui significa isto. E lá em Deuteronômio 32, versos 23 e 42, Deuteronômio 32, versos 23 e 42, nós temos um exemplo lá de juízo divino, quando Deus se levanta contra os povos inimigos de Israel. Nós não vamos lá para verificar isto. Fica aqui a referência. O outro sentido os 2 outros sentidos aplicados à flecha polida, símbolo das palavras mortíferas dos ímpios, no Salmo 64, versos 3 e 4, nós temos aí um exemplo. Como o Salmo é bem mais rapidinho para nós acharmos, então eu vou ler aí esses versos 3 e 4 do Salmo 64. Diz assim: eles afiam a língua como espada, os ímpios, e apontam como flechas palavras envenenadas. Aí o 4. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa sem qualquer temor. Então, esta é a aplicação aí de flecha polida como símbolo de palavras mortíferas dos ímpios. E não aprendemos aqui também? Nossas palavras não podem ser
flechas polidas, no sentido de que sejam palavras mortíferas, como são as palavras dos ímpios. E a terceira aplicação para a flecha polida, símbolo dos truques e tentações de Satanás, lá em Efésios 6, versos 11 e 16, lá em referência aos dardos malignos, as setas malignas, atiradas pelo inimigo, pelo maligno, tentando nos atingir. Mas o escudo da fé, ele nos protege destas setas malignas. Então, neste verso 2, nós podemos entender dessa forma. Jesus falando acerca de como Deus tratou dele na sua vinda aqui ao mundo. Jesus, na sua vinda, só pela sua vinda, e é bom lembrarmos, ele vai voltar, ele já lembra o mundo de que haverá um juízo divino. Ele vai voltar. E todo aquele que o rejeitar, de que forma vai estar e participar e receber a sentença neste juízo divino? Recado às nações distantes, recado aqui ao nosso Brasil também. No verso 3, ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Aí alguns de vocês poderiam pensar, não, olha aí, tá vendo? Deus está identificando aqui este com quem ele fala como Israel, ou o povo, ou Jacó, e não como Jesus. Não, este Israel aqui, a quem o texto se refere, é o Israel ideal de Deus. O Israel ideal de Deus é personificado aqui em Jesus. Então, Jesus é o Israel ideal por meio de quem o Senhor será glorificado. É o que temos, então, neste verso 3. Ele me disse, o Pai falou ao Messias: você é meu servo. Lembra-se quando eu citei lá meu servo na nossa introdução? Você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor, em quem serei glorificado. E Jesus, quando está ali com seus discípulos, livro de João, isto fica bem claro. Quando ele ora, por exemplo, lá no capítulo 17, Deus fala da glória. Como ele glorificou o Pai, e como o Pai também glorifica o Filho. Verso 4, e nós vamos caminhar aqui. Percebo que tenho bastante coisa para falar, então agora eu tenho que sintetizar mais. A partir aí dos versos 4, bom, primeiramente versos 4 e 5, que nós temos. Mas eu disse, Jesus disse, Jesus onisciente com o Pai, Jesus na eternidade com o Pai. É como se nós estivéssemos aqui presenciando, sabendo de um diálogo do Filho com o Pai. Isso é colocado desta forma para nós entendermos a comunicação do nosso Deus Trino. As coisas estão colocadas desta forma porque nós não concebemos um diálogo do Deus Trino, não estamos no nível de entender como isto realmente se deu. Então é colocado desta forma para nós. O Filho diz, mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Jesus está vendo lá na frente
o quanto ele seria negado, o quanto ele seria rejeitado, o quanto muitos seriam infiéis a ele. Será que alguém pensa que Jesus foi pego de surpresa no seu ministério? O que ele faria principalmente? Daria sua vida por nós. Então nós continuamos. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo. Olha, estão vendo por que aquele Israel que nós lemos é o Messias e não o povo? Porque aqui agora se refere ao povo. O que é que o Messias diz aqui? Aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, ou seja, Jesus falando, o Pai que me formou no ventre, lá de Maria, para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, para resgatar o povo de Israel. Jesus veio para isso. Nós lemos lá no Novo Testamento. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. João, capítulo 1, verso 11, versos 11 e 12. Então, está bem claro aqui. E agora o Senhor diz, agora o Messias diz, agora o Filho de Deus diz, aquele que me formou do ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor. Olha, Jesus diante de Deus, e o meu Deus tem sido a minha força, e nós sabemos que Jesus, quando pisou neste mundo, ele desenvolveu, ele viveu o seu ministério na terceira pessoa da Trindade, ou seja, na dependência do Espírito Santo de Deus, os seus milagres foram feitos ali na dependência do Espírito Santo de Deus. Então, vamos continuar aqui. Qual que é a continuação? E aí nós temos esse verso 6 como continuação lá do que nós lemos aqui no verso 5. No 5 nós lemos, e agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, é o verso 6, ele diz para você. Olha que interessante isso aqui. Deixa eu chegar mais perto aqui dos irmãos. Aqui é mais perto. Olha o que nós lemos aqui. Verso 5. Verso 6. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Esta é a primeira parte do verso 6. Então, para vocês lerem também juntamente comigo. Para você, o pai falando para o filho, para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Sabe o que Deus está falando aí? Para Jesus remir apenas o povo de Israel é coisa pequena demais. Jesus queria o mundo todo. Esta é a mensagem que está no Antigo Testamento e que Deus já tinha deixado para Israel. Olha, este recado Deus já tinha deixado para Israel, mas no início aqui do capítulo, no primeiro verso, nós lemos lá: escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Portanto, recado às nações distantes, recado para você e para mim. Deus disse
que para Jesus era coisa pequena demais ser meu servo, ser servo de Deus, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que Deus tinha guardado, que Deus tinha protegido, que Deus tinha preservado. Ora, o que Deus fala então para Jesus? Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Não é esse o nosso verso principal aqui, a segunda parte do verso 6? Essa mensagem é o recado principal do Messias, 700 anos antes de vir ao mundo, a você e a mim, a todos os povos da terra. Deus fala a Jesus e Jesus, através do profeta Isaías, relata a você e a mim, 2.700 anos atrás. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Jesus, o ungido de Deus, porque Messias significa ungido. Messias, do hebraico, é Cristo no grego. Em português, significa, sabe o quê? Ungido. Mas sabe o que biblicamente ungido significa? Escolhido no nosso português. Então, Jesus, na eternidade, foi escolhido por Deus, e esse é o recado principal às nações distantes. Ele foi escolhido por Deus para ser uma luz para os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus, os demais povos, todas as outras nações. Jesus foi escolhido e ele nos dá esse recado, essa mensagem, 700 anos antes de Cristo, antes de sua vinda ao mundo. Ele diz que foi escolhido por Deus para ser salvação, não apenas para o judeu, não apenas para as 12 tribos de Jacó, mas ele foi enviado por Deus para ser também luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Isso é evangelho. O profeta Isaías está pregando o evangelho. Ele está falando de Jesus às nações distantes. Ele está falando de Jesus a você e a mim. Você que não dá crédito a Deus, você que não dá crédito a Jesus, 700 anos antes de vir ao mundo, ele mandou um recado a você. Eu irei, e ele veio para ser seu Salvador, para ser meu Salvador. A mensagem está esquentando agora e nós precisamos terminar. Verso 7. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, àquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Essa primeira parte do verso 7. Assim diz o Senhor, o Deus Pai. Ele colocado aqui como Redentor, e ele faz isto na pessoa do Filho quando vem ao mundo. O Santo de Israel, aquela expressão que nós mencionamos no início. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o único e verdadeiro Deus, Santíssimo, Deus Santíssimo. Assim diz ele àquele que foi desprezado, a Jesus, e detestado pela nação. Olha, profecia, algo que aconteceria lá na frente. Ele deixando o povo de Israel saber, deixando as nações daquela época saberem, mas será que Israel segurou essa mensagem? Hoje as nações sabem, naquela época elas souberam através da proteção do próprio Deus ao povo de Israel. Assim diz o Senhor
ao Messias, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. E como Jesus foi detestado entre as nações. Jesus foi rejeitado como se o evangelho tivesse fracassado. Um grande exemplo aí na história, eu quero citar apenas um de intelectual assim ovacionado por muitos intelectuais e filósofos, foi, por exemplo, Nietzsche. Como Nietzsche ridicularizou o evangelho, como Nietzsche ridicularizou Cristo, como Nietzsche escreveu uma obra lá, O Anticristo, se colocando na posição de anticristo, como ele ficou famosa lá a sua frase, Deus morreu, Deus está morto, ele proclamou a morte de Deus, como Nietzsche falou que o cristianismo não tinha qualquer chance, porque pregava um Deus que veio e que foi derrotado na cruz. Então, como Nietzsche desprezou Jesus e veio de berço cristão, Nietzsche, como ele desprezou Jesus e como Nietzsche terminou aos 44 anos, ficou louco. Aos 56, morreu. Nietzsche, um grande exemplo para os intelectuais acerca do que escreveu, ele é, na verdade, fica muito claro aqui, um dos cumprimentos lá de 1 aos Coríntios 3,19. A sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Nietzsche literalmente terminou louco. Tudo que ele falou contra os conceitos de moralidade, o que ele falou contra a verdade absoluta, dizendo que não existe verdade absoluta. Olha, muito do que se crê hoje tem a ver com que no final, louco, Nietzsche tinha escrito, antes de ser louco, mas antes de enlouquecer, para Deus, sua sabedoria já era loucura. Então nós lemos aqui, e aí partindo mesmo para o final, né? Vamos voltar aqui ao texto para ir para o final. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Para terminar, profecia a ser cumprida. Agora, olha, aquilo e até aqui o que nós vimos. Até aqui o que nós vimos. 2.700 anos antes. Jesus falando que viria. E ele veio há 2.000 anos. Que nós lemos aqui em Isaías 49 já aconteceu. Agora vamos olhar para o futuro. Vamos olhar para a frente. Reis o verão. Reis verão Jesus. Reis verão o Messias. E se levantarão. Líderes o verão e se encurvarão por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Nós já falamos em outra oportunidade aqui que Deus, ele trabalha, ele vigia, ele preza para que sua palavra se cumpra. E essa profecia há de se cumprir. Os reis da terra se prostrarão ante Jesus, ante a ti, Senhor. Nietzsche é só um exemplinho que eu quis dar. Lá na sua loucura, às vezes ele escrevia e assinava como Dionísio, um deus da mitologia grega. E olha a contradição. Às vezes
ele que perseguiu tanto aí nos seus escritos Cristo, às vezes ele assinava como Cristo, ele dizia que ele era Cristo. Ora, que nós temos, na verdade, como conclusão de tudo isso, Deus, ele cumpre a sua palavra. E o recado de Jesus para as nações distantes, o recado de Jesus para aqueles que nos ouvem, o recado de Jesus para aqueles que o desprezam, para aqueles que o rejeitam, é que, primeiro, ele não se contentou em salvar apenas o judeu. E o povo de Israel lá está errado. Eles rejeitam Jesus como Messias, porque eles queriam um Messias que os fizesse dominar o mundo, dominar todos os povos e os fizesse lá, primeira potência do mundo. Foram frustrados naquele propósito, porque Jesus não se contentaria com isso. Jesus queria todas as nações, Jesus queria todos os povos, e Jesus deixou claro: o meu reino não é deste mundo. E é por isso que todas as nações, todos os reis, todos os líderes da terra, todas as autoridades se prostrarão diante de Jesus, o Filho de Deus. Nós, que já cremos no Deus Filho, aquele que veio ao mundo, e que por Gabriel foi dito a Maria que receberia o nome de Jesus, nós que cremos no Filho de Deus, nós o recebemos. Nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus. Nós cremos, e isso é muito claro para nós, como expusemos aqui, que ele viria, e ele veio, isso se cumpriu, e ele prometeu que vai voltar. Aqueles que o receberam, nós já citamos, João 1,12, ele nos deu o direito, o poder de sermos feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Minha pergunta para você, porque este é um recado de Deus, é um recado de Jesus às nações distantes, a todas as nações, aos povos de todo o mundo. Você crê em Jesus ou você fica com a sabedoria do mundo? A sabedoria que é tão inferior à sabedoria de Deus, que é a sabedoria perfeita, porque ele criou todas as coisas, ele nos criou, ele criou a nossa inteligência. É claro que ele tem que ser superior a nós. Aqueles que desprezam Deus e sua sabedoria terminam sendo loucos, e a Bíblia fala disto. É nécio, é tolo aquele que diz não a Deus. Como é que você encara este recado de Jesus a você, recado às nações distantes? Fica aqui essa pergunta para você, tá bom? Creia em Jesus, seja salvo, porque ele é o Deus Filho e ele vai voltar. Você vai esperar, você vai pagar para ver sem crer, não vai ter mais chance. Se você partir deste mundo sem ter entregado sua vida a Jesus, ou se ele voltar, porque ele diz que vai voltar, da mesma forma que foi, olha, ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, aos olhos de muitas testemunhas, cerca de 500. Ele diz que vai voltar da mesma forma como foi. Aqueles que creram nele vão com ele, estarão com ele na eternidade. E você? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus complete na sua vida esta palavra. Não vale a pena arriscar, porque nós vivemos no tempo, e este recado de Jesus às nações é um recado que tem efeito eterno, é um recado que inclui a eternidade na mensagem. Estamos no tempo, a eternidade é coisa para sempre. É você com ele eternamente ou totalmente separado dele. Amém? Que Deus nos abençoe e nos faça pensar seriamente nisso. Ora que Deus reine na sua vida hoje, que ele reine para sempre.
você seja um servo dele. Ele que se fez servo de Deus aqui para nos resgatar.